Um passo em frente, dois passos atrás, de Vladimir Ilyich Lenin. O incidente da igualdade de direitos das línguas. Retomemos a ordem das sessões do Congresso. Podemos convencer-nos agora que antes mesmo do exame a fundo das questões, se revelou claramente no Congresso não só um grupo perfeitamente definido de anti-ischristas, 8 votos, mas também um grupo de elementos intermédios, instáveis, prontos a apoiar esses 8 e a aumentar o seu número para cerca de 16, 18 votos. A questão do lugar do Bund no partido, debatida no Congresso com excessivo pormenor, reduziu-se à discussão de uma tese de princípio, adiando-se a resolução prática até à discussão das relações de organização. Visto que já antes do Congresso se tinha consagrado bastante espaço na literatura ao estudo dos temas referentes a este ponto, a discussão no Congresso trouxe relativamente pouco de novo. Todavia, não podemos deixar de assinalar que os partidários da Rabocheia Dielo, Martynov, Akimov e Brucker, embora concordando com a resolução de Martov, puseram a reserva de que a consideravam insuficiente e que não estavam de acordo com as conclusões dela decorrentes. Páginas 69, 73, 83, 86. Depois de discutir a questão do lugar do Bund, o Congresso passou à questão do programa. Aqui os debates desenvolveram-se principalmente à volta de emendas de pormenor sem grande interesse. No que respeita aos princípios, a oposição dos anti-ischristas só se manifestou na cruzada do camarada Martynov contra a famosa apresentação da questão da espontaneidade e da consciência. Naturalmente, os bundistas e os partidários da Rabocheia Dielo declararam-se inteiramente a favor de Martynov. A inconsistência das suas objeções foi demonstrada, entre outros, por Martov e Plekhanov. A título de curiosidade, indicaremos que, hoje, a redação do Iskra, aparentemente depois de refletir, passou para o lado de Martynov e diz o contrário do que dizia no Congresso. 1. Provavelmente isto está de acordo com o famoso princípio da continuidade. Só nos resta esperar que a redação acabe por orientar-se e nos explique em que medida precisamente está de acordo com Martynov, exatamente em que e desde quando. Entretanto, limitaremos-nos a perguntar se já alguma vez se viu um órgão de partido cuja redação, depois de um congresso, se tenha posto a dizer o contrário do que dizia no Congresso. Deixando de lado os debates sobre o reconhecimento do Iskra como órgão central e o início dos debates sobre os estatutos, de que será mais conveniente tratar quando do exame de conjunto dos estatutos, passemos aos matizes principais surgidos na discussão do programa. Em primeiro lugar, sublinhamos um pormenor extraordinariamente característico: os debates sobre a representação proporcional. O camarada Egorov, do Yuzhny Rabotchi, propunha a sua introdução no programa e defendeu o seu ponto de vista de tal maneira que deu aso à justa observação de Possadovsky, iscrista da minoria, sobre a existência de um sério desacordo. É indubitável que declara o camarada Possadovsky que não estamos de acordo sobre a seguinte questão fundamental: deverá subordinar a nossa política futura a certos princípios democráticos fundamentais, atribuindo-lhes um valor absoluto, ou deverão todos os princípios democráticos subordinar-se exclusivamente aos interesses do nosso partido? Pronuncio-me decididamente a favor desta última opinião. Plekhanov solidariza-se inteiramente com Possadovsky, exprimindo-se em termos ainda mais precisos e enérgicos contra a validação absoluta dos princípios democráticos e contra a sua interpretação abstrata. É concebível, em hipótese, um caso em que nós, social-democratas, nos pronunciemos contra o sufrágio universal. Houve tempo em que a burguesia das repúblicas italianas privava os indivíduos pertencentes à nobreza dos seus direitos políticos. O proletariado revolucionário poderia limitar os direitos políticos das classes superiores, tal como estas antes limitaram os seus direitos políticos. O discurso de Plekhanov é recebido com aplausos e vaias, e quando Plekhanov protesta contra o Wiesenruf, não deveis vaiar, e pede aos camaradas que não se coíbam, o camarada Egorov levanta-se e diz: quando tais discursos são aplaudidos, sou obrigado a vaiá-los. Juntamente com o camarada Goldblatt, delegado do Bund, o camarada Egorov pronuncia-se contra as opiniões de Possadovsky e Plekhanov.
Infelizmente, o debate foi encerrado e a questão levantada durante ele não voltou a ser tratada. Mas vamente o camarada Martov esforça-se agora por minimizar e até anular o seu significado, dizendo no Congresso da Liga. Estas palavras de Plekhanov provocaram a indignação de uma parte dos delegados, indignação que facilmente poderia ter sido evitada se o camarada Plekhanov tivesse acrescentado que, evidentemente, não se pode imaginar uma situação tão trágica em que o proletariado, para consolidar a sua vitória, tenha de espesalhar direitos políticos, como a liberdade de imprensa. Merci. Página 58 das Atas da Liga. Esta interpretação contradiz frontalmente a declaração absolutamente categórica do camarada Possadovski no Congresso sobre o sério desacordo e a divergência sobre uma questão fundamental. Sobre esta questão fundamental, todos os iskristas no Congresso se pronunciaram contra os representantes da direita anti-iskrista, Goldblatt, e do centro do Congresso, Egorov. Isto é um facto, e podemos garantir sem hesitações que se o centro, ainda que esta palavra choque menos do que qualquer outra os apoiantes oficiais da suavidade, o centro tivesse que, através de Egorov ou Marro, pronunciar-se sem constrangimento sobre esta ou outras questões semelhantes, um sério desacordo teria surgido imediatamente. As divergências manifestaram-se ainda mais nitidamente acerca da questão da igualdade de direitos das línguas, página 171 e seguintes das atas. Sobre este ponto, os debates são menos eloquentes que as votações. Feitas as contas, temos um inacreditável número de 16. E isto para quê? Para saber se bastava assinalar no programa a igualdade de todos os cidadãos, independentemente do sexo, etc., e da língua, ou se era preciso dizer liberdade de língua ou igualdade de direitos das línguas. No Congresso da Liga, o camarada Martov caracterizou bastante acertadamente este episódio, quando disse que uma discussão insignificante sobre a redação de um ponto do programa adquiriu um significado de princípio, porque metade do Congresso estava pronta a derrubar a comissão do programa. Exatamente. O motivo do conflito era realmente insignificante, não obstante, este tomou um verdadeiro caráter de princípio e, consequentemente, formas terrivelmente encarniçadas, até à tentativa de derrubar a comissão do programa, até à suspeita de se querer prejudicar o Congresso, e agora suspeitava isto de Martov, e até a trocar observações pessoais do caráter mais injurioso, página 178. Até o camarada Popov lamentou que, a propósito de ninharias, se criasse uma tal atmosfera, sublinhado por mim, página 182, que reinou durante 3 sessões, 16ª, 17ª e 18ª. Todas estas expressões demonstram, da forma mais precisa e categórica, o facto importantíssimo de que a atmosfera de suspeita e das formas mais encarniçadas de luta, derrubar, cuja origem, mais tarde, no Congresso da Liga, foi imputada à maioria dos iskristas, existia na realidade muito antes de nos termos cindido em maioria e minoria. Repito que é um facto de enorme importância, um facto essencial, cuja incompreensão leva muita e muita gente, do modo mais leviano, a julgar artificial o caráter da maioria no fim do Congresso. Do atual ponto de vista do camarada Martov, que afirma que havia no Congresso 9/10 de iskristas, é absolutamente inexplicável e absurdo que, por ninharias, por uma causa insignificante, tenha surgido um conflito que tomou um caráter de princípio e que quase levou ao derrubamento da comissão do Congresso. Seria ridículo desembaraçar-se deste facto com queixas e lamentações a propósito de piadas prejudiciais. O conflito não podia tomar um significado de princípio pela violência de qualquer piada. Esse significado só podia advir do caráter dos agrupamentos políticos no Congresso. Não foram as asperezas nem as piadas que provocaram o conflito. Elas foram apenas um sintoma do facto de existirem contradições no seio do agrupamento político do Congresso, de nele existirem todos os germes de um conflito, uma heterogeneidade interna que, com uma força imanente, surgia ao menor pretexto, mesmo insignificante. Pelo contrário, do ponto de vista que encaro o Congresso e que considero o meu dever defender como uma determinada interpretação política dos acontecimentos, ainda que tal interpretação possa parecer chocante a alguns, desse ponto de vista é perfeitamente explicável e inevitável o conflito extremamente violento com caráter de princípio surgido por um motivo insignificante.
Visto que durante o Congresso a luta entre isqueristas e anti-isqueristas foi constante, visto que entre ambos se encontravam elementos instáveis e este, juntamente com os anti-isqueristas, representavam um terço dos votos, 8 mais 10 igual a 18 em 51, segundo o meu cálculo evidentemente aproximado, é inteiramente compreensível e natural que qualquer separação dos isqueristas, ainda que de uma fraca minoria, podia dar a vitória à tendência anti-isquerista e suscitava por consequência uma luta furiosa. Não resulta de interpelações e ataques desmesuradamente violentos, mas é o resultado de uma certa combinação política. Não foram as asperezas e as piadas que provocaram o conflito, foi a existência de um conflito político no próprio agrupamento do Congresso que provocou as interpelações ásperas e os ataques. É nesta oposição que reside a nossa fundamental divergência de princípio com Martov quanto à apreciação da importância política do Congresso e dos seus resultados. O Congresso registou 3 exemplos particularmente salientes de separação de um número insignificante de isqueristas da sua maioria: a igualdade de direitos das línguas, o parágrafo 1 dos estatutos e as eleições, e em cada um dos 3 casos se travou uma luta encarniçada que finalmente levou à grave crise atual do partido. Para compreender o sentido político desta crise e desta luta, não nos podemos limitar a frases sobre piadas inadmissíveis. Temos de examinar os agrupamentos políticos dos matizes que se defrontaram no Congresso. O incidente sobre a igualdade de direitos das línguas oferece por consequência um duplo interesse, na medida em que explica as razões da divergência, porque aqui Martov era, ainda era, isquerista e combatia, talvez mais do que ninguém, os anti-isqueristas e o centro. A guerra começou com uma discussão entre o camarada Martov e o líder dos bundistas, o camarada Liber. Martov demonstra que a reivindicação da igualdade de direitos dos cidadãos é suficiente. A liberdade das línguas é rejeitada, mas a igualdade de direitos das línguas é imediatamente proposta, e o camarada Egorov lança-se ao combate na companhia de Liber. Martov declara que se trata de feiticismo quando os oradores insistem na igualdade de direitos das nacionalidades e transferem a desigualdade para o domínio da língua. Mas a questão deve ser analisada de um ângulo oposto. Existe uma desigualdade de direitos entre as nacionalidades, a qual se exprime, entre outras coisas, pelo fato de as pessoas de uma certa nacionalidade serem privadas do direito de usar a sua língua materna. Martov tinha então inteira razão. Era com efeito uma espécie de feiticismo a tentativa absolutamente inconsistente de Liber e Egorov de defender a justeza da sua fórmula e considerar que nós não queríamos ou não sabíamos aplicar o princípio da igualdade de direitos das nacionalidades. Na realidade, como feiticistas, defendiam precisamente uma palavra e não um princípio. Agiam não por medo de qualquer erro de princípio, mas por medo do que dissessem os outros. É esta psicologia da instabilidade, e se os outros nos acusassem disto? Assinalada por nós durante o incidente do Comitê de Organização, que manifestou claramente neste caso todo o nosso centro. Outro dos seus representantes, Love, delegado da região mineira, próximo do grupo Yuzhny Rabot, considera que a questão relativa à opressão das línguas, apresentada pelas regiões periféricas, é muito séria. É importante que, incluindo no nosso programa um ponto referente à língua, nós afastemos qualquer suspeita de russificação que poderia recair sobre os sociais-democratas. Eis como a notável fundamentação da seriedade da questão. A questão é muito séria porque é preciso afastar as eventuais suspeitas das regiões periféricas. O orador não diz absolutamente nada quanto ao fundo da questão, não responde às acusações de feiticismo, mas confirma-as inteiramente, dando prova de uma total falta de argumentos, limitando-se a falar do que poderiam dizer as regiões periféricas. Tudo o que possam dizer é falso, replicam-lhe. Mas em vez de procurar saber se é ou não verdade, responde: poderiam suspeitar. Uma tal maneira de pôr o problema, atribuindo-lhe um caráter sério e importante, toma realmente um significado de princípio, mas de modo nenhum o que queriam descobrir nele os Liber, os Egorov e os Love. O que assume um caráter de princípio é saber se devemos deixar as organizações e membros do partido aplicar os princípios gerais e essenciais do programa, tendo em conta as condições concretas e desenvolvendo-os no sentido dessa aplicação, ou se devemos, por simples medo de suspeitas, encher o programa de pormenores insignificantes, de indicações particulares, de repetições, de casuística.
O que tem caráter de princípio é saber como podem sociais-democratas, na luta com a casuística, discernir, suspeitar tentativas de restrição dos direitos e liberdades democráticas elementares. Quando renunciaremos enfim a esse culto feticista da casuística? Esta a ideia que nos surgiu quando da luta sobre as línguas. O agrupamento dos delegados nesta luta é especialmente claro graças à abundância de votações nominais. Houve 3. Contra o núcleo escrista, erguem-se unânime e constantemente os anti-escristas, 8 votos, e com muito ligeiras flutuações, todo o centro, Makov, Lov, Egorov, Popov, Medvedev, Ivanov, Tsariov e Belov. Só os 2 últimos hesitaram a princípio, ora abstendo-se, ora votando conosco, e só à terceira votação tomaram uma posição definitiva. Uma parte dos escristas se separa, sobretudo os caucasianos, 3 com 6 votos, e devido a isto, a tendência feticista finalmente ganha o predomínio. Na terceira votação, quando os partidários de ambas as tendências tinham definido bem suas posições, 3 caucasianos com 6 votos se separaram dos escristas da maioria para se juntarem ao campo oposto. 2 com 2 votos, Possadovski e Kostik, abandonam os escristas da minoria. Nas 2 primeiras votações, tinham passado para o campo contrário ou se tinham abstido, Lenski, Stepan e Gorsky, da maioria escrista, e Deutsch, da minoria. A separação de 8 votos escristas, num total de 33, deu a superioridade à coalizão dos anti-escristas e elementos instáveis. É este precisamente o fato essencial quanto aos agrupamentos no Congresso. Fato que se repetiu, mas só com a separação de outros escristas na votação do parágrafo 1 dos estatutos e nas eleições. Não é de admirar que aqueles que foram derrotados nas eleições fechem agora cuidadosamente os olhos para as razões políticas dessa derrota, aos pontos de partida da luta de matizes, que cada vez mais revelava e desmascarava cada vez mais implacavelmente perante o partido os elementos instáveis. O incidente da igualdade de direitos das línguas nos mostra essa luta com tanto relevo, quanto então o camarada Martov ainda não merecia os louvores e a aprovação de Akin e Makov.